Olá, chegando por aqui mais um programa Papo Coach na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da cidade de Pouso Alegre, que a gente agradece tanto a nossa parceria e a nossa audiência. E também o nosso canal do YouTube, @hajacerto. Se você não é inscrito ainda, corre lá e se inscreve, que toda semana tem vídeo novo. E estamos também no Instagram, no @hajacerto. Semanalmente, várias novidades por lá. Então corre lá e se inscreve também. E o programa de hoje, a gente vai falar de um assunto bacana demais. A gente vai falar de subconsciente. Você sabe o que é subconsciente? Você sabe como utilizar o seu subconsciente? Porque você utiliza ele a todo momento. Agora, como utilizar ele da forma correta? Você tem ideia de como fazer isso? Uma analogia do subconsciente é como se fosse um iceberg, onde você só consegue enxergar a ponta, que a gente chama de consciente. E toda a maior parte dele está lá embaixo, que é o subconsciente, que é quem comanda a sua vida. E para ajudar nesse programa de hoje, para falar sobre isso, nós trouxemos duas pessoas fantásticas, com extenso conhecimento nessa área, que é o Willy Bento e o Gil Carlos. Olha um pouquinho deles. Ele se apresenta como apenas 5% do cérebro psíquico. E 90 a 95% desse cérebro psíquico deve ser trabalhada sempre. Ela pode nutrir a mente subconsciente, se apresentando ali como uma excelente ferramenta para promover. É isso aí. Então não saiam daí, o programa está só começando, tem muita informação relevante e importante para você. E voltando a falar de subconsciente, como a palavra diz, subconsciente é abaixo da consciência. Então é qualquer conteúdo da mente fora da consciência é trabalhado no subconsciente. E tem vários livros que abordam esse assunto, né? Como Entendendo o Subconsciente, o Poder do Subconsciente, tem várias coisas. Então tem muita gente estudando a fundo isso e se beneficiando com isso. Então não perca tempo, aproveite o programa de hoje, pegue todas essas informações e utilize para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional. E como é que funciona esse subconsciente? A nossa mente é muito poderosa e é pouco utilizada, né? Como dizem, Einstein, que foi um grande cientista, ele utilizou apenas 10% da sua mente, do seu subconsciente, consciente, do seu intelecto, vamos falar assim. E imagina a gente simples mortais, quanto a gente desenvolve isso. Então basta a gente utilizar realmente as ferramentas que a gente tem para que esse consciente, esse subconsciente seja mais utilizado pela nossa vida. E aí, o que são esse subconsciente, que é o assunto de hoje? Onde estão registrados todas as suas crenças limitantes. Isso mesmo, tudo que te limita, todos os seus paradigmas, toda a forma de como você enxerga a vida, todos os conceitos, inclusive equivocados que você tem, estão armazenados nesse subconsciente. E nele também estão registrados tudo que é certo ou errado, a certeza do que você quer, né? Do que você espera que você alcança, o que é ganhar e perder. Lembra daquela brincadeira? Todo mundo quer ganhar, exceto ganhar peso, né? Então funciona assim. Então tudo isso, toda essa lógica está no subconsciente. E o nosso subconsciente guarda também todos os paradigmas, como a gente falou, que é tudo o que a gente entende pela vida. Tudo a gente entende como que a vida funciona. E são os efeitos do que acontece com a gente. Por que a gente pensa o que a gente pensa? Por que a gente age como a gente age? Por que a gente é quem a gente é? Tem um filme muito legal chamado Quem Somos Nós? E nesse filme ele mostra o quê? Que tudo é energia em constante movimento. É um filme sobre energia quântica, né? Então ele mostra que tudo é sobre energia em constante movimento. Inclusive a gente. A gente faz parte disso. Nossos pensamentos nada mais são do que sinais elétricos constantes. Você imagina que dentro da sua cabeça tem uma usina elétrica de geração de energia constante, consumindo e gerando energia ao mesmo tempo? E para alavancar mais nesse assunto que está ficando cada vez melhor, eu vou chamar para a gente, para contribuir com isso, o Willy Bento, para falar mais com a gente sobre isso. Olá, meu nome é Willy Bento, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta e acupunturista. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o subconsciente. Mas para que a gente possa entrar nesse assunto, é preciso entender
alguns conceitos básicos que nós vamos tratar aqui brevemente. O ser humano, enfim, ele envolve, num primeiro momento, uma parte física. E assim, como componente desse organismo, a gente tem, então, uma parte física, uma parte fisiológica, né, que trabalha também todas as emoções, todas as nossas questões, né? E associado a isso, obviamente, nós temos aí o nosso cérebro, que gerencia todas essas emoções, todos esses estímulos, né? E esse cérebro físico, né, ele é trabalhado aí com alguns profissionais da área médica, como os psiquiatras, os neurologistas, os endócrinos e, enfim, um conjunto de outros profissionais da área de saúde que vão trabalhar essa parte física e também a parte que está associada diretamente a esse cérebro físico. Entretanto, né, um neurologista chamado Freud, né, ele entendeu que havia alguma coisa além do cérebro físico. E esse cérebro físico, então, está associado a um cérebro psíquico. E essa metodologia, né, desenvolvida aí não só pelo Freud, mas por outros profissionais da época, né, criou-se aí a organização desse cérebro psíquico dividida em dois grandes grupos: o cérebro consciente e o cérebro inconsciente ou subconsciente. Nesse conceito de consciente e subconsciente, a gente pode dividir também aí, de certa maneira, né, duas abordagens principais. A abordagem dentro do consciente, ela é uma abordagem que vai trabalhar exatamente as questões comportamentais, tá? O seu dia a dia, os seus relacionamentos, as suas atividades, aquilo que muitas vezes está programado, né, dentro de uma rotina e que pode ser reprogramado, né, de forma consciente, sendo baseado aí em algumas técnicas da psicologia dos nossos colegas psicólogos, que vão moldar, né, essa parte comportamental, essa parte consciente, para que você se torne uma pessoa mais estável, uma pessoa mais sociável, uma pessoa que consiga lidar com as questões e frustrações do dia a dia, dentre outras questões e abordagens e ferramentas que a psicologia pode usar para ajudar você a trabalhar essas questões do dia a dia, do cotidiano, até mesmo alguns traumas, né, envolvendo aí situações, vamos dizer assim, mais recentes, né, como, por exemplo, um assalto, uma discussão, um desentendimento ou alguma outra questão aí que precisa ser trabalhada e pode ser, sim, feita com uma abordagem comportamental dentro do consciente. Bom, entretanto, a gente entende, né, pela essa teoria, que o cérebro consciente, segundo algumas literaturas, ele se apresenta como apenas 5% do cérebro psíquico. E 90% a 95% desse cérebro psíquico trabalha-se o subconsciente. Então, o subconsciente, na verdade, seria um grande HD onde vai armazenar todas as informações, estímulos, enfim, e sensações, né, desde a formação do cérebro físico, né, dentro do útero materno, até os dias atuais, né, onde estão sendo armazenadas todas essas informações e de alguma forma essas informações vão sendo acomodadas, muitas vezes de forma desajustada ou de forma a que venham gerar transtornos dentro do consciente. Então, muitas vezes, patologias, desajustes ou sintomas, né, que a gente percebe conscientemente, que a gente entende que a gente não está bem, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja uma outra questão qualquer, até mesmo dores físicas, e, enfim, problemas de saúde, gastrite, dentre outras patologias, né, constipação e tudo mais, podem ter sim um fundo emocional, que a gente chama de somatização, e estará
internamente ligada ao subconsciente, tá? E aí uma abordagem interessante, né? Uma das, né? Não é a única, né? Os nossos amigos também da psicologia também possuem abordagens para atuar dentro do subconsciente, mas uma abordagem bem específica do subconsciente é a psicanálise, né? Então a psicanálise ele vai trabalhar esse subconsciente, essas memórias, né? Essas questões que estão intrínsecas, né? Gravadas dentro deste HD, com todas as informações, e que de alguma forma, assim como a teoria freudiana sugere, eles vão estar também atrelados ao desenvolvimento das nossas fases psicossexuais dentro do desenvolvimento orgânico e neural, né? A outra forma de trabalhar isso é através da hipnose clínica, né? Que é uma outra ferramenta muito interessante e também pode ser trabalhada e tem um resultado muito interessante. Fato é que algumas questões que nós comportamentalmente, né, expressamos, alguns sentimentos, algumas verdades, alguns paradigmas, né, de certeza do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente se acha capaz de desenvolver ou não, profissionalmente ou como hobby, de todas as nossas escolhas, né, boa parte delas está atrelada a programações do subconsciente. E por vezes a gente acaba tomando uma atitude, escolhendo ou deixando de escolher alguma coisa, baseado nessas programações. Então, a importância então do subconsciente, ela visa exatamente que a gente se conheça e possa decidir, né, conscientemente as nossas ações, direcionar a nossa vida, sem que ela esteja, vamos dizer assim, dominada por programações, por questões da infância, por questões outras que foram programadas ao longo da vida. Um grande abraço a todos e fique com Deus e até a próxima. Então, o comando da sua vida está na sua mão. Por exemplo, tudo que você vê e ouve são acumulados dentro do seu cérebro para você depois analisar. Então, quando você enxerga uma coisa, por que uma pessoa enxerga uma coisa diferente da outra? É porque não é só captar o sinal elétrico visual. Você também tem que processar isso. E como é que faz o processamento? Através de comparação. Então, ele compara com o que tem dentro do seu cérebro. E dessa forma que a gente começa a ter os pensamentos diferentes uns dos outros. Por quê? Cada um tem uma forma de ver. Cada um enxerga uma cor, você já sabia disso? O verde para mim não é o mesmo verde para vocês. É tudo questão de comparação, de similaridade. Então, dessa forma, cada um tem um pensamento. A gente não enxerga só com os olhos. A gente enxerga com os olhos, com os ouvidos, com todos os sentidos, com o cheiro. E tudo isso compõe o que a gente está enxergando. E tudo isso é armazenado na memória. Por isso que tem horas que você lembra de alguma coisa, você sente até o cheiro daquela ocorrência anterior. Então tudo isso fica armazenado junto no seu cérebro. Então imagine um grande índice, onde o efeito visual é um índice, o efeito auditivo é outro, o efeito sonoro, de cheiro é outro, e você pode pesquisar esse índice por várias maneiras. E aí você traz sempre a mesma coisa. Então você tem o consciente e o subconsciente que interagem, eles se integram e interagem o tempo todo. Eles estão sempre conversando. E por isso que é importante você, no comando do seu consciente, tentar pensar coisas boas, para que eles conversem nessa mesma linha de raciocínio. O subconsciente, gente, tem todas as informações que estão dentro de você. Imagina uma comparação com um computador. Quando você compra um computador, você vai lá e instala os programas que você quer utilizar. E isso fica instalados na máquina, vamos falar assim, fica instalados dentro do HD. Sendo que alguns programas, na hora que você está inicializando o computador, ele vai lá e começa a abrir alguns programas. Alguns programas de gerenciamento de memória, alguns programas de gerenciamento de discos. E esses programas, eles ficam residentes. Na hora que você desliga o computador, esses programas eles saem da memória. Para quando você ligar de novo, eles novamente entram em memória. Aqueles outros que você instalou, nem sempre.
Eles estão lá na memória armazenada do computador, no HD, mas só quando você for utilizar que eles são carregados. No subconsciente é a mesma coisa. Tem muita coisa no subconsciente que só quando você carregar que você vai ter acesso a eles. E o que é interessante? A gente nunca faz isso, né? E esse subconsciente, essa similaridade que a gente está falando, de cuidado com o que você pensa, todos esses detalhes que a gente já ouviu aí de tão famosos, lei da atração, positividade, ação e reação, são tudo leis universais que regem o universo e que trabalham em cima dessa energia constante. Quando você joga uma pedra no lago, na hora que ela bate na água, ela produz uma onda, e essa onda ela vai se estendendo por grande extensão do lago. Então, tudo na sua vida é refletido como se fosse um grande vórtex. Então, na hora que você tem alguma ação, você pode esperar que essa ação, na hora que ela se propagar e tocar em alguma coisa, ela vai voltar com uma reação para você. E pode ser uma ação boa, vai trazer uma reação boa. Se for uma ação ruim, provavelmente você também vai ter uma reação ruim. E para ajudar um pouquinho mais, abordando sobre subconsciente em outra ótica, vamos trazer o Gil Carlos para falar com a gente. Olá, eu sou o Gil Carlos, psicanalista clínico, especializado em neurociência, neurolinguística e neuropsicologia da aprendizagem. Eu quero trazer hoje aqui algumas diferenças entre consciente, inconsciente, subconsciente. Não existem duas mentes, mas sim uma sendo regida por duas esferas, a consciente e a inconsciente. Então, um dos marcos, né, de Freud, uma das grandes descobertas de Freud que revolucionou a ciência, foi exatamente o funcionamento e a influência do subconsciente sobre nossas vidas, né, que vem do inconsciente. Esse inconsciente que Freud traz e nos revela que a mente consciente é mais racional, é a área que escolhe, que analisa, que pondera, que determina, que toma decisões, que racionaliza os fatos, que apoia imensamente nos afazeres do dia a dia. A mente consciente ela tem capacidade de julgamento do que é certo, do que é errado, né? É ela que vai determinar informações mantidas ou que devem ser descartadas, né? Apesar de ajudar imensamente em questões práticas da vida, a mente consciente também pode nos limitar e nos manter dentro de uma caixa e de um mundo limitado, né? Que seriam as nossas crenças limitantes, né? Aquilo que a gente traz na nossa estrutura do que constituiu esse sujeito. Então, como ela descarta, né, automaticamente qualquer estímulo diferente daquilo que ela define como certo, ela também cria filtros de percepções da realidade. Então, a mente consciente também pode produzir, ela também internaliza crenças, sejam elas limitantes ou não, padrões de comportamentos e hábitos. Essa mente consciente ela é muito importante e ela pode e deve ser trabalhada sempre. Ela pode nutrir a mente subconsciente, se apresentando ali como uma excelente ferramenta para promover, criar novos pontos, né? Trabalhar crenças, mudar comportamentos, né? Reverter hábitos negativos, disfunções, né? Papéis que você tem assumido automaticamente e também te ajuda a despertar do piloto automático em que você vive. Quando nós tomamos, por exemplo, decisões, nós encontramos estudos, né, muito interessantes que indicam que o nosso subconsciente ele toma essas mesmas decisões alguns minutos antes, né? E isso pode ocasionar, e isso acontece porque ela está sendo alimentada pelo inconsciente, né? E ela alimenta esse inconsciente, esse subconsciente, né, sem filtro, né, dessas informações, sem parâmetros, né, numa condição que você mais nutre.
E como é que a gente faz para trabalhar, né, a nossa mente consciente, né? Despertar o sujeito, né, diariamente para novos pontos de vista, olhares diante das situações, dos seus traumas, ressignificar, sublimar isso, né? Fazendo perguntas que vão permitir que ele possa expandir a consciência, reprogramar o seu subconsciente. Então, essa mente subconsciente ela é mais emocional, né? Ela se desenvolve de uma forma, né, que ela apenas recebe, armazena e executa, né? Então, ela recebe tudo sem filtro, tudo aquilo que você conscientemente acredita, sem filtros, sem julgamentos, sem argumentos ou considerações, né? Ela aceita todos os pensamentos, sentimentos, emoções. Ela não se preocupa em distinguir os bons e os maus, né? Ou os bons e os ruins, se são verdadeiros ou se são falsos, se são limitantes ou não, se são negativos ou positivos, né? Então, tudo isso pode vir à tona em sua mente consciente a qualquer momento. Então, essa mente subconsciente possui memórias que controlam as funções autônomas do corpo e tem instruções pré-definidas nas quais você apenas executa, né? Sem consciência. Podemos dar exemplos da respiração, dos batimentos cardíacos, da digestão, tudo isso está acontecendo de forma autônoma, né? Porém, não são só essas atividades, né, corporais que ela domina. Há estudos que indicam que 88% de toda a mente, consciente e inconsciente, ela é regida pelo subconsciente. Por isso, padrões de pensamentos, comportamentos fortemente enraizados são tão difíceis de serem trabalhados, né, onde o sujeito, então, tem grande dificuldade de ressignificar, de sublimar. Então, eu percebo assim nas minhas práticas clínicas que a livre associação, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima para que no discurso o sujeito possa perceber, né, essas informações que vêm do inconsciente, chegam no subconsciente e passam para o consciente, né, sem filtros. Então, os sonhos são uma forma importante de você acessar esse inconsciente, né? Trazendo ele para o seu subconsciente, e isso venha a se tornar algo consciente que naturalmente vai proporcionar a você uma qualidade de vida muito melhor. A vida é cheia e recheada, né, vamos dizer assim, de desafios, e isso é muito comum. Mas o mais importante é nós não deixarmos aqueles pensamentos negativos, sabotadores, tomarem conta e nos influenciarem de maneira sabotadora, né? E você então vai assumindo o comando da sua vida, né? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a expansão da consciência, como eu disse, né? Uma evolução mental, são fundamentais para o desenvolvimento humano saudável, né, em abundância e mais consciente. Então, esse é o meu recado, um grande abraço a todos vocês, até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos. Demais, né? Tudo está no subconsciente, inclusive os seus sonhos. Os sonhos também estão lá. O Freud diz que o sonho é uma combinação dos resíduos diários, de tudo que você está vivendo no seu dia a dia, e o material profundo que está no seu subconsciente, que o seu subconsciente quer externar de alguma forma. É aquela história que o seu subconsciente está querendo passar isso para frente. Então ele vai externar aquela informação que ele tem. Por exemplo, se você teve um trauma na infância, pode desencadear sonhos sobre esse fato. Você pode sonhar com isso, mesmo sem lembrar desse fato na infância, porque está registrado no seu subconsciente. Cada sonho tem uma expressão em uma linguagem primitiva
que é personificada por símbolos e representações. Então, como você interpreta o sonho tem tudo a ver com como você tem a sua vivência. Na hora que quando você acorda, que você ligou o consciente, aquela história do computador, você ligou os programas que vão te fazer o dia a dia, ele vai lá e acessa na memória dele, o que tem lá. E aí quando você acorda de um sonho, logo em seguida, você acaba tendo a memória desse sonho. E esse sonho você pode não estar entendido por quê? Porque você está vendo ele só no modelo consciente. E o armazenamento de memória, de informações, está também no subconsciente. Então esses sonhos, eles expressam memórias. Eles são impulsos inevitáveis e reprimidos, criados pelo seu subconsciente. Então vale a pena você sempre analisar seu sonho, para você tentar entender isso. E como é que eu vivo mais com a informação do subconsciente, já que é tudo que está lá? Né? Como é que eu consigo ter mais assertividade, acessando realmente quem tem as informações corretas, que é o nosso subconsciente? Por exemplo, você pode ficar mais calado, mais em silêncio, abaixar o seu nível um pouquinho de aceleração. E aí seu subconsciente ele vai ficar mais tranquilo, ele vai conseguir, na verdade o consciente vai conseguir mais se comunicar com o subconsciente. Ele não vai precisar ser tanto refletivo ao que está acontecendo. Um grande fato disso é quando você faz meditação, que você acalma sua mente. E quando você acalma sua mente, você consegue fazer isso. Você consegue fazer com que o seu consciente comece a conversar mais com o subconsciente. E aí você pode pensar antes de agir, você pode ter mais assertividade na sua vida. E você pode viver a vida no agora, que é o importante. E como é que você faz isso? A gente já teve outros programas aqui falando de autoconhecimento. Se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube, @ajacerto. Tem todos os programas Papo Coach lá e outros vídeos também. E você vai ver que fala sobre autoconhecimento. O que é você hoje? É um espírito, mente e corpo trabalhando ao mesmo tempo. Então como é que você consegue comunicação entre eles? É falando a mesma linguagem deles. E essa linguagem ela é silenciosa, ela é interior. E se você gostou desse programa e acha que pode ajudar alguém com essa informação, encaminhe o link para ele. Comente aqui embaixo se você gostou, comente que você gostaria que a gente abordasse aqui, se você quer que a gente convide algum coach, algum terapeuta para vir falar com a gente. Esse programa é feito para vocês, para ajudar vocês no seu crescimento pessoal e profissional. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente agradece a TV Sete Lagoas e a TV Jornal na Cidade pela parceria e a todo mundo que nos acompanha e passam mensagens para a gente semanalmente. E o programa Papo Coach despede de vocês e até o próximo programa. Um grande abraço e façam uma vida boa.